Olá, meu nome é Davi. Bem-vindo à apresentação do nosso artigo. Os autores sou eu, Carlos Davi, Evandro Parente Júnior e Jorge Barbosa Soares. Quem vai apresentar nesse congresso é o professor Lucas, e todos esses são professores. Todos esses autores são professores. Nós somos da Universidade Federal do Ceará, no Brasil. Eu sou professor e orientando do professor Jorge Barbosa Soares, meu co-orientador Evandro Parente Júnior, e minha tese está ligada ao Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e ao Laboratório de Mecânica Computacional e Visualização. A caracterização mecânica de misturas asfálticas é bem conhecida por ser bastante complexa. Tanto a modelagem computacional, a estrutura tem geometria simples, mas condições de contorno e de materiais bastante complexas. Os ensaios de laboratório também são um grande desafio. A simulação do que acontece em campo também é um grande desafio. E uma pergunta tem sido feita bastante recentemente. A inteligência artificial pode ajudar nesse processo? Se ela pode, como? Bem, nós acreditamos que sim, ela pode e vai fazer um grande diferencial nesse sentido, mas é preciso entender qual é o papel da inteligência artificial dentro desse sentido. Esse trabalho marca o início do nosso grupo em investigar essas perguntas. A minha tese também está correlacionada com o desenvolvimento de um laboratório que nós estamos trabalhando, que é um laboratório de aquisição, análise e visualização de dados relacionados à infraestrutura, e esse laboratório está sendo construído em parceria com a Universidade de Nova York. Esse é o professor Cláudio, que foi meu supervisor num estágio que eu fiz agora no verão. Esse laboratório tem 2 ambientes de software e de hardware, e é dentro desse contexto que esse trabalho está inserido. A gente começa a investigar a rigidez, o módulo complexo, particularmente a curva mestra, é o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos investigando. E esse é um ensaio bastante conhecido por demandar tempo, por requerer mão de obra especializada. Existem métodos que fazem essa previsão, métodos numéricos, métodos analíticos, semi-analíticos, empíricos. Vários artigos, não só esses, fazem essas comparações. De maneira geral, elementos finitos é uma constante que apresenta resultados bem melhores, mas uma das coisas que ressalta nesses artigos é o seguinte: dados são mais importantes que modelos. Ou seja, é possível obter uma resposta boa com um método mais simples, desde que os dados sejam representativos. Isso é uma constante que vai aparecendo ao longo desses artigos. E fica uma pergunta muito importante para a comunidade. Nós temos dados o suficiente da infraestrutura? E fica outra pergunta: o quanto é suficiente? Se nós não temos o suficiente, o que é que pode ser feito a ser trabalhado com essa quantidade de dados? É por isso que nesse trabalho nós estamos aplicando o aprendizado de máquina probabilístico. Tá? E por que o aprendizado de máquina probabilístico? É preciso entender o online e offline. Os modelos online, eles são resolvidos no momento em que ele entra em contato com os dados. Por exemplo, elementos finitos. Ele não está pré-resolvido, ele resolve na hora que ele entra em contato. Essa abordagem é conhecida por ter uma alta acurácia e ter um custo computacional elevado, porque o processamento é mais demorado. Já os métodos offline, eles são inteiramente resolvidos antes. Você entra com um banco de dados, com a quantidade de informações, ele vai ser treinado e a partir daí ele tem uma função ou uma tabela. Essa abordagem é conhecida por ser rápida depois que é treinada, e a acurácia depende dos dados. O aprendizado de máquina é um tipo de método offline. Qual o diferencial do aprendizado de máquina probabilístico? Ele adiciona a incerteza.
e faz com que essa previsão seja não só baseado nos dados, mas baseado num conhecimento a priori também. Então ele consegue extrair mais informações de um mesmo banco de dados. E essa é uma vantagem muito grande para um modelo offline dentro de uma área que os dados podem ser limitados e barulhentos, muito heterogêneos, como é o caso das misturas asfálticas. O machine learning, de maneira geral, ele faz uma interpolação e extrapolação. O exemplo fácil de verificar é Neural Networks. Os hiperparâmetros são parâmetros que são ajustados durante o aprendizado para eu conseguir o melhor ajuste da minha função. Hiperparâmetros, nesse exemplo, podem ser o número de camadas, a quantidade de neurônios em cada camada. Isso é estudado, isso é otimizado e é verificado um resultado ótimo. Nem underfit, nem overfit. O problema é que nem sempre é claro se a gente atingiu o mínimo. Se é um mínimo local ou se é um mínimo global. E a escolha desses hiperparâmetros inicialmente é muito empírica também. Qual o diferencial do machine learning probabilístico? Ele adiciona a incerteza, isso é uma grande vantagem, conforme a gente vai ver aqui no final. E os hiperparâmetros são calculados diretamente pela maximização da verossimilhança, likelihood, certo? O que é esse likelihood? É mais fácil dar um exemplo. Imagine que eu tenho cara ou coroa e eu faço essa probabilidade, eu calculo, é 0,5. Se eu pego 50 eventos e eu tenho 14 caras e 36 coroas, essa verossimilhança é baixa, porque esses dados não estão tão condizentes com a probabilidade. A minha esperança é que seja 25-25. É claro que eu não vou ter exatamente 25-25, que é um evento aleatório. Mas se em vez de ter isso, eu tenho 22 e 28, a minha likelihood é um pouco maior do que a anterior. Então essa verossimilhança vê o quão apropriados são esses dados dentro dessa probabilidade. O teorema de Bayes relaciona que um evento a posteriori ele é proporcional a esse likelihood vezes um conhecimento anterior. E maximizar o likelihood significa minimizar o erro. E é esse o contexto de que os modelos de machine learning estão inseridos. Eu nem posso confiar apenas nos meus dados, certo? E nem só no meu conhecimento anterior. Nem só os dados que eu estou olhando, nem só o meu conhecimento anterior. Eu preciso dos dois. Então, se eu digo que o modo dinâmico, essas variáveis são governados por uma gaussiana, isso é um conhecimento anterior que está sendo pré-admitido. Eu vou ver meus dados. Então, eu nem posso contar só com a minha distribuição gaussiana, nem com os meus dados, mas os dois. É essa a mensagem. É por isso que esse método é tão mais potente para lidar com poucos dados. E os processos gaussianos, ele consiste no seguinte: o meu y é o meu x, e aqui o meu y é o output e o x é o input. Esse f é o que relaciona os dois. Perceba que se eu conheço o x e o y, ele não vai dar o valor exato, ou seja, ele vai adicionar um barulho, um ruído. Isso aqui é a incerteza da própria medição dos dados, ou seja, o processo dos gaussianos considera de que a medição desses dados pode não estar inteiramente correta. E ele adiciona uma incerteza dentro do próprio ponto, que os outros métodos vão considerar como sendo exato. O meu conhecimento a priori é dizer que essa função é uma normal, certo? É uma distribuição gaussiana com média zero e covariância K. Existe um método para calcular essa covariância, que é por máquinas de Kernel. Isso é algo mais específico, mas isso aqui depende dos dados com um estudo estatístico. E eu vou maximizar a minha verossimilhança para que esses dados se ajustem dentro desses erros e eu obtenho essa função. Então, eu tenho aqui a minha média, zero, e a minha covariância, e eu gero infinitos pontos. Eu tenho dados antes de ver, eu tenho resultados antes de ver os dados. Eu entro com um ponto, ele sabe que a incerteza nesse ponto é bem menor. E ele vai fazendo esse cálculo para cada um dos pontos.
Se mais pontos eu tenho, menos incerteza eu tenho. A incerteza é esse azul clarinho. Quanto menos dados eu tenho, mais incerteza eu tenho. Certo? Então, a nossa metodologia. Esses dados foram recolhidos do INCT Infra, 54 amostras foram recolhidas, foi feito um estudo de homogeneização, de remover outlier, uma limpeza desses dados, e foram mantidos, nesse sentido, nesse estudo, só 20 dados. Certo? Então, esse é um banco de dados bastante desafiador, em que 90% foi tirado para o treino e 10% para o teste. Esse é todo o nosso banco de dados. Eu botei essa foto para dizer de que tem dados faltando, mas isso é tudo que eu tenho. Esse é um banco de dados bastante desafiador. O resultado é os 4 coeficientes da sigmoide ABDG, que descreve a curva mestra. Isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de cada uma das features, dessas variáveis, e nós estamos interessados em alta variância. Quanto maior variância, melhor para o meu treino. Aqui foi algo ilustrando essa busca. E aqui foi uma busca de tentar manter o banco de dados mais homogêneo possível. O mais homogêneo possível. Isso é muito importante para evitar uma tendência, evitar um bias. Nem sempre é possível. Todo banco de dados tem viés. E nós, nesse estudo de dados, tentamos minimizar esse viés. 2 modelos foram escolhidos para verificação. Uma regressão polinomial, que é o modelo mais simples desse modelo tradicional de machine learning, e o processos gaussianos, que é um modelo bastante robusto de machine learning probabilístico. E a grande pergunta que fica é: como é que esses 2 métodos tão antagônicos lidam com um banco de dados tão pequeno, mas bem tratado? A gente fez 2 configurações de banco de dataset. Um deles, a saída, eram os 4 coeficientes, e no outro, a saída era diretamente o módulo dinâmico. Certo? Nós pegamos um range de 0.1 a 40 Hz de frequência, 200 pontos, e relacionamos cada uma das 20 amostras com cada uma das frequências, para que eu calcule diretamente o E. Eu saio de 20 amostras para 4.000 amostras, mas a mesma quantidade de informação está nos 2. Só muda a organização deles. Essa organização foi a melhor e é a que eu vou mostrar para vocês agora. Nesses resultados, a gente vê logo de cara que ambos deram resultados próximos. Isso é uma confirmação importante de que somente o modelo não resolve tudo. A gente precisa ter uma boa limpeza dos dados. Com modelos simples é possível obter bons resultados. Eles convergiram de maneira diferente. É possível notar. Essa regressão polinomial, você vê vários ruídos. Ele não convergiu inteiramente bem, porque os dados são poucos. Certo? Já os processos gaussianos, com pouca quantidade de dados, a resposta foi bem mais contínua, e esse rosa mede a incerteza, ou seja, ele está dando uma resposta contínua, mas a incerteza está muito alta. Isso faz sentido, por quê? Porque quanto mais dados, menos incerteza, e o contrário é verdade. Certo? É muito importante que isso fique claro. A saída desse meu modelo gaussiano não é um ponto discreto como é aqui no modelo de regressão. A saída é uma distribuição de probabilidade em cada uma das frequências. E se no caso vocês estão analisando e tem uma grande incerteza, você pode pegar um valor característico, tanto para maior quanto para menor. E o que é esse valor característico? Você pega os 5% menores valores, põe esse limite como sendo característico, e esse valor do módulo dinâmico nesse exemplo vai ser essa parcela aqui, ó. Vai ser essa parcela aqui, que diz: há uma probabilidade de 95% de um ensaio dessa mistura me dar um módulo maior que esse nesse exemplo, mas pode também ser feito para o menor. Isso aí me permite
impor uma medida com segurança, certo? Em caso de menos dados. Se eu tenho mais dados, a incerteza diminui e aí tudo bem, eu posso pegar o valor médio, que é esse valor laranja aqui. Tá certo? Então, as conclusões finais se resumem ao seguinte: processos gaussianos apresentou um bom resultado, mesmo com poucos dados. A incerteza ficou muito alta, porque tem poucos dados. Mas mesmo assim ele conseguiu ter uma resposta acurada. Isso é muito importante de se notar. Certo? A incerteza que é oferecida nesses resultados por processos gaussianos, ele permite me dar uma margem de segurança para projetos em casos urgentes, em casos graves específicos, em que eu tenho poucos dados. Certo? Esse é um trabalho que está continuando, mais dados estão sendo adicionados e o modelo está sendo melhorado. No futuro vocês vão poder ver isso num artigo que está para sair. Essa é uma foto da nossa cidade, Fortaleza. Todos são bem-vindos a visitá-la. E esses são os autores. Obrigado pela sua atenção.